3 homens, uma piscina radioativa e uma missão tão perigosa que parecia uma sentença de morte. Em 1986, a União Soviética enfrentava o maior desastre nuclear da história. No coração de Chernobyl, o reator 4 havia explodido, liberando uma quantidade absurda de radiação, centenas de vezes mais que a bomba de Hiroshima. Mas o que quase ninguém sabe é que, dias depois da explosão, a usina esteve a minutos de uma segunda catástrofe. Uma explosão ainda mais devastadora, capaz de tornar boa parte da Europa inabitável. E foi para evitar esse cenário apocalíptico que 3 homens comuns desceram até uma sala inundada por água radioativa no subsolo do reator. Eles sabiam que ao entrar não havia volta. Essa é a história real de 3 homens e uma piscina radioativa. Um ato de coragem tão extremo que até hoje parece ficção científica. Mas antes de entender o que levou esses heróis a mergulhar no inferno, precisamos voltar ao início, ao dia em que a Terra tremeu, o céu brilhou em azul e o ar se tornou veneno invisível. O que realmente aconteceu em Chernobyl? E por que a explosão daquele reator mudou o curso da história humana, e até mesmo da biologia ao redor? Era a madrugada do dia 26 de abril de 1986, na cidade de Pripyat, norte da Ucrânia. Uma cidade jovem, vibrante, construída especialmente para os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, o orgulho tecnológico da União Soviética. Naquela noite, dentro do reator 4, os engenheiros estavam realizando um teste de segurança. A ideia era simples: simular uma queda de energia para ver se o sistema de resfriamento de emergência funcionaria. Mas o que começou como um teste rotineiro se transformou em um erro fatal em cadeia. Por falhas humanas, ordens confusas e um projeto cheio de falhas, o reator ficou instável. Em questão de segundos, a pressão subiu violentamente. E às 1h23 da manhã, uma explosão sacudiu a estrutura, lançando a tampa de 2.000 toneladas do reator pelos ares. O teto da usina se abriu como uma ferida incandescente. Dentro, o combustível nuclear começou a derreter, criando o que os cientistas chamariam mais tarde de corium, uma massa líquida radioativa a mais de 2.000 graus Celsius. O resultado: uma chuva invisível de partículas radioativas que começou a se espalhar pelo ar, pela terra e pela água. Os moradores, muitos deles olhando pela janela, viam apenas um brilho azul no horizonte, sem saber que estavam assistindo ao nascimento do pior desastre nuclear da história. Mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes à explosão, cientistas e bombeiros trabalhavam desesperadamente para conter o incêndio e o vazamento radioativo. Helicópteros despejavam areia, chumbo e boro sobre o reator, tentando sufocar o fogo, enquanto abaixo da estrutura, um novo perigo crescia silenciosamente. A água usada para resfriar o núcleo havia se acumulado nos porões da usina, formando enormes poças radioativas. E bem acima delas, toneladas de combustível nuclear derretido continuavam a pingar lentamente. Se aquele material superquente entrasse em contato com a água, o resultado seria uma explosão termal tão poderosa que, segundo cálculos soviéticos, poderia aniquilar metade da Ucrânia e da Bielorrússia, e tornar toda a Europa Oriental inabitável por séculos. Era como uma bomba relógio de radiação. Os cientistas sabiam, a água precisava ser drenada imediatamente, mas havia um problema. O local estava completamente inundado, sem energia elétrica e com níveis de radiação altíssimos. Os sistemas automáticos falharam. Nenhum robô poderia entrar. A única solução era enviar pessoas. Foi então que 3 homens se voluntariaram. 3 engenheiros da própria usina: Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov. Eles sabiam que aquela missão seria o fim, mas se não a fizessem, o mundo poderia acabar junto com eles. Era noite quando os 3 homens entraram na usina, vestindo trajes de proteção que na prática não protegiam quase nada. Carregando lanternas e ferramentas improvisadas, eles caminharam entre corredores destruídos, com o ar denso e metálico, o cheiro da radiação queimando as vias respiratórias. A cada passo, o som da água ecoava pelos túneis escuros. Os medidores de radiação marcavam níveis absurdos. Eles sabiam que o tempo estava se esgotando. Quando chegaram ao nível inferior, viram o que parecia uma piscina subterrânea. A água cintilava levemente, não de reflexo, mas de luminescência radioativa. Era ali que deveriam abrir as válvulas manuais para drenar o líquido. Alexei e Valery, guiados apenas pela luz fraca de suas lanternas. A eletricidade estática fazia o ar vibrar. Por alguns minutos tudo foi silêncio, até que se ouviu o som metálico das válvulas sendo giradas. "Conseguimos!" gritou um deles. A água começou a baixar lentamente, e assim, no meio do caos, 3 homens salvaram milhões de vidas, e talvez o próprio planeta de um desastre impensável. Mas o preço seria alto. Quando os 3 emergiram das profundezas da usina, já estavam irradiados em níveis letais. Os uniformes estavam encharcados, as lanternas derretidas, e o som dos contadores Geiger parecia um enxame de abelhas em fúria. Eles foram recebidos por equipes médicas e levados imediatamente ao hospital. Nos relatórios da época, dizia-se que seus corpos absorveram doses superiores a 1000 vezes o limite seguro de radiação. Rumores se espalharam rapidamente.
Os 3 mergulhadores morreram poucas horas depois, diziam os jornais. Por décadas, acreditou-se que haviam se sacrificado sem retorno. Mas a verdade, como muitas coisas em Chernobyl, é mais complexa. Anos depois, descobriu-se que 2 deles sobreviveram. Alexei Ananenko e Valery Bespalov continuaram trabalhando na indústria nuclear. O terceiro, Boris Baranov, faleceu de causas naturais em 2005. Eles não só viveram para contar, como foram reconhecidos como heróis da Ucrânia. Mesmo assim, não há dúvida, a radiação os marcou para sempre. Cada respiração naquele túnel, cada gota de água que tocou a pele, carregava energia suficiente para alterar células e genes. E, ironicamente, foi esse mesmo poder invisível que mais tarde transformaria a região de Chernobyl em um laboratório vivo da evolução. Porque, ao contrário do que se esperava, a vida não acabou ali. Ela se reinventou. Poucos anos após o desastre, cientistas começaram a notar algo surpreendente. A natureza estava voltando. Em meio a prédios abandonados e florestas mutantes, lobos, javalis, raposas e até ursos reapareciam na zona de exclusão, como se nada tivesse acontecido. A região de Chernobyl, que deveria ser um deserto radioativo por séculos, floresceu em silêncio. Plantas cresceram entre os escombros, florestas engoliram estradas e os animais selvagens passaram a dominar o território que antes era humano. Mas a radiação ainda estava lá, e isso despertou o interesse dos biólogos. O que eles descobriram parecia coisa de ficção científica. Alguns organismos haviam desenvolvido resistência à radiação. Fungos negros crescendo nas paredes do reator mostravam um comportamento inacreditável. Eles absorviam radiação e a transformavam em energia, como se alimentassem dela. É um fenômeno chamado radiossíntese, uma analogia à fotossíntese, mas com radiação no lugar da luz solar. Essas descobertas transformaram Chernobyl em um laboratório evolutivo natural, mostrando como a vida pode se adaptar até nas condições mais letais do planeta. E enquanto os humanos fugiram do local, a natureza tomou de volta o que era seu. Um lembrete silencioso de que mesmo após os erros mais catastróficos da humanidade, a Terra sempre encontra um jeito de continuar. O que está acontecendo em Chernobyl hoje é mais do que recuperação. É evolução acelerada em tempo real. Pesquisas recentes mostraram que várias espécies, especialmente insetos e roedores, exibem mutações genéticas sutis, adaptando-se para sobreviver em níveis de radiação que seriam fatais em qualquer outro lugar. Por exemplo, rãs da região estão ficando cada vez mais escuras. Acredita-se que a melanina, o mesmo pigmento que nos bronzeia, ajuda a proteger as células dos efeitos da radiação. É como se a própria natureza tivesse criado pequenos trajes anti-radiação biológicos. E enquanto as mutações genéticas são assustadoras, a maioria não cria monstros de 3 olhos como se imagina em filmes. Na verdade, muitas delas são microscópicas, alterando proteínas e mecanismos celulares, a matéria-prima da evolução. Alguns cientistas chegaram a chamar Chernobyl de um acelerador de Darwin, um local onde é possível observar o processo evolutivo se desenrolando em apenas algumas gerações. E o mais curioso, em algumas áreas, a biodiversidade é até maior do que antes do desastre. Sem a presença humana, os ecossistemas estão funcionando de forma mais equilibrada, um paradoxo biológico que desafia nossa ideia de vida e morte. Chernobyl, o símbolo do colapso humano, virou um santuário natural e um espelho de nossos próprios erros e esperanças. É impossível falar de Chernobyl e não lembrar das histórias, séries e jogos que nasceram desse desastre. De Stalker a Chernobylite até The Last of Us, todos exploram o mesmo medo primordial: a natureza reagindo aos erros humanos. Mas o mais assustador é perceber o quanto a realidade já se parece com a ficção. As florestas ao redor da usina estão cheias de árvores tortas, animais com comportamentos alterados e um silêncio que parece inteligente. Não há zumbis ou monstros mutantes, mas há algo igualmente inquietante: a sensação de que a Terra está se adaptando à nossa ausência. Em um certo sentido, Chernobyl é uma prévia do que o mundo poderia ser se a humanidade desaparecesse amanhã. Cidades engolidas pela vegetação, animais dominando o espaço urbano, e a natureza, paciente, reconstruindo o equilíbrio que nós quebramos. É o tipo de cenário que mistura medo e fascínio. Porque, no fundo, a história de Chernobyl não é apenas sobre falha humana, mas sobre a resiliência da vida. Mesmo no coração de uma tragédia radioativa, a biologia provou ser mais poderosa que nossos erros, e talvez até mais inteligente. Enquanto os filmes imaginam mundos pós-apocalípticos, Chernobyl mostra um que já existe. Quase 40 anos depois, Chernobyl continua sendo uma ferida aberta na história da humanidade, mas também um símbolo da resistência da Terra. A zona de exclusão, que se estende por 30 km, ainda é considerada perigosa, mas virou palco para cientistas, documentaristas e até turistas curiosos. Hoje, drones sobrevoam os prédios abandonados de Pripyat, mostrando uma cidade engolida pela floresta. As janelas quebradas foram tomadas por ninhos de pássaros. Os playgrounds, agora cobertos por musgo, abrigam raposas e lebres. E onde antes havia o som das sirenes, agora se ouve apenas o vento entre as árvores. Mas a lição mais profunda não está nas ruínas, e sim no que aprendemos com elas.
Chernobyl nos mostrou o custo real da arrogância científica e política. Foi um alerta brutal sobre como um erro técnico pode alterar o curso do planeta. Ao mesmo tempo, revelou algo que poucos esperavam. A vida é teimosamente indestrutível. Mesmo com a radiação, o caos e o abandono, a Terra se reergueu. E talvez essa seja a maior ironia. Enquanto os humanos ainda medem níveis de contaminação, a natureza já seguiu em frente, adaptada, viva e pulsante. Chernobyl é, ao mesmo tempo, um cemitério e um útero. Um lugar onde a morte e a vida coexistem em equilíbrio radioativo. A história de 3 homens em uma piscina radioativa nos lembra de algo essencial. O heroísmo nem sempre é épico, mas pode salvar o mundo. Alexei, Valery e Boris entraram em um inferno invisível, não por glória, mas por dever. E suas ações impediram uma catástrofe que poderia ter mudado toda a história da Europa. Mas Chernobyl vai além de heroísmo humano. Ela nos força a pensar sobre nosso lugar na Terra, sobre como nossas ações podem alterar ecossistemas inteiros e, ao mesmo tempo, como a natureza encontra formas de resistir. Hoje, a zona de exclusão é um laboratório vivo da evolução, um lembrete de que a vida sempre se adapta, mesmo sob as condições mais extremas. E é também um alerta. A tecnologia sem responsabilidade pode criar monstros que nem a ciência consegue controlar completamente. Então, da próxima vez que ouvirmos falar de acidentes, radiação ou desastres industriais, vale lembrar: a história de 3 homens em uma piscina radioativa nos ensina sobre coragem, limites e resiliência. E talvez nos faça perguntar o que mais a Terra ainda pode nos ensinar se tivermos coragem de observar e de respeitar o seu poder invisível. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É de graça e ajuda muito a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Obrigado por assistir e até a próxima. Fui!